Espírito Santo, me mostre o meu propósito. Eu já tentei descobrir sozinho, já observei a vida dos outros, já comparei caminhos, já medi resultados, já me perguntei por que alguns parecem tão certos, enquanto eu ainda me sinto procurando. Existe algo dentro de mim que sabe que eu não nasci por acaso, mas ao mesmo tempo existe uma inquietação constante, como se eu ainda não tivesse encontrado o lugar exato onde minha alma se encaixa. Espírito Santo, me revela para que eu fui criado, porque trabalhar não é o mesmo que viver propósito, produzir não é o mesmo que cumprir destino, estar ocupado não significa estar alinhado. Eu posso estar fazendo muitas coisas e ainda assim estar longe do que realmente importa. Eu não quero apenas sobreviver aos dias, eu quero entender o motivo deles existirem. Existe um chamado dentro de mim? Ou eu estou apenas tentando criar algo por necessidade? Às vezes eu sinto que há algo maior. Outras vezes eu sinto que estou imaginando demais. Eu vejo pessoas tão convictas, tão seguras do que nasceram para fazer. E eu me pergunto, por que comigo parece mais silencioso? Espírito Santo, se existe algo que o Senhor colocou em mim antes mesmo de eu nascer, desperta. Se existe um dom que eu ainda não desenvolvi, mostra. Se existe uma direção que eu tenho ignorado por medo, confronta. Eu não quero viver uma vida inteira apenas reagindo às circunstâncias. Eu quero viver intencionalmente. Mas o medo me paralisa. Medo de escolher errado. Medo de investir no que não é. Medo de insistir em algo que não vem de ti. Medo de abandonar algo que talvez fosse o caminho certo. E nesse medo, eu fico parado. Espírito Santo, remove de mim a confusão. Porque às vezes parece que minha mente está cheia demais. Opiniões demais. Influências demais. Comparações demais. Eu já ouvi tantas vozes dizendo o que eu deveria ser, que às vezes eu não sei mais quem eu sou. Eu já tentei me encaixar em modelos, já tentei seguir tendências, já tentei copiar formatos que deram certo para outros, mas sempre há um vazio quando eu faço isso, talvez porque propósito não se copia, se descobre. E eu estou cansado de imitar. Eu quero autenticidade, eu quero acordar com sentido, eu quero dormir sabendo que avancei na direção certa. Eu quero olhar para a minha vida e enxergar coerência. Espírito Santo, me ajuda a distinguir ambição de propósito, porque nem tudo que me atrai vem de ti, nem tudo que me empolga é chamado, nem tudo que cresce rápido tem raiz profunda. Se meu desejo estiver contaminado por vaidade, purifica. Se meu sonho estiver movido por comparação, realinha. Se minha motivação estiver baseada em reconhecimento, transforma. Eu não quero aplausos. Eu quero alinhamento. Eu não quero ser visto. Eu quero ser útil. Eu não quero apenas conquistar espaço. Eu quero ocupar o lugar certo. Espírito Santo, eu tenho medo de passar anos correndo e descobrir que corri na direção errada. Tenho medo de desperdiçar energia. Tenho medo de construir algo que não se sustente. Tenho medo de chegar no futuro e perceber que ignorei sinais. Se o Senhor já falou comigo antes e eu não percebi, me dá sensibilidade agora. Se o Senhor já apontou caminhos através de inquietações, me faz lembrar. Porque talvez eu esteja esperando uma revelação grandiosa, quando o propósito começou como um sussurro. Talvez eu esteja esperando algo extraordinário, quando o extraordinário está escondido no simples. Espírito Santo, me ensina a observar o que já arde dentro de mim, o que me move mesmo quando ninguém está vendo, o que eu faria mesmo se não fosse reconhecido, o que me traz vida, mesmo quando exige esforço. Talvez ali esteja uma pista, mas às vezes eu abandono aquilo que amo porque não parece grande o suficiente. E talvez o propósito não comece grande. Talvez ele comece fiel. Espírito Santo, tira de mim a necessidade de grandeza.
Se meu propósito for silencioso, que eu aceite. Se for escondido, que eu honre. Se for construir algo que poucas pessoas verão, que eu seja fiel mesmo assim. Porque talvez o valor não esteja na visibilidade, mas na obediência. Eu quero aprender a reconhecer propósito nos detalhes, no cuidado com alguém, na palavra que fortalece, no serviço que ninguém aplaude, na constância que ninguém percebe. Talvez eu esteja procurando algo espetacular, quando o Senhor está me chamando para algo essencial. Espírito Santo, me livra da comparação. Porque comparação distorce percepção. Eu olho para o caminho dos outros e começo a duvidar do meu. Eu vejo resultados rápidos e começo a desprezar meu processo lento. Eu vejo plataformas grandes e começo a questionar meu alcance pequeno. Mas o Senhor não cria cópias. O Senhor cria identidades únicas, e se eu sou único, meu propósito também é. Então, por que eu insisto em medir meu chamado com a régua de outra pessoa? Espírito Santo, me ajuda a aceitar o tempo da construção. Porque propósito não nasce pronto. Ele amadurece. Talvez eu esteja em fase de preparação. Talvez eu esteja sendo moldado antes de ser posicionado. E eu preciso confiar nisso, porque às vezes eu peço revelação, mas o Senhor está trabalhando caráter. Eu peço direção, mas o Senhor está formando estrutura. Eu peço clareza, mas o Senhor está fortalecendo minha base. E talvez se eu recebesse tudo agora, eu não sustentaria. Espírito Santo, trabalha em mim antes de me expor. Fortalece minhas raízes antes de aumentar minha responsabilidade. Eu não quero sucesso sem fundamento. Eu não quero crescimento sem profundidade. Eu não quero visibilidade sem maturidade. Se meu propósito exigir renúncia, prepara-me. Se exigir disciplina, molda-me. Se exigir paciência, sustenta-me. Eu estou disposto a ser preparado, mas me dá sinais no caminho, não sinais de espetáculo, mas sinais de paz. Se eu estiver caminhando na direção certa, confirma com paz. Se eu estiver insistindo no que não é, inquieta-me. Eu não quero apenas ouvir sobre propósito. Eu quero viver. Espírito Santo, se existe algo que só eu posso fazer, mostra. Se existe uma dor que eu vivi, que pode se tornar cura para alguém, revela. Se existe uma experiência que parecia perda, mas era treinamento, ilumina. Talvez meu propósito esteja conectado às minhas feridas curadas. Talvez minha dor passada seja a ferramenta futura. Talvez aquilo que eu mais questionei seja exatamente o que me qualifica. Mas eu preciso enxergar com olhos espirituais, porque com olhos naturais eu só vejo limitações. Espírito Santo, me mostra o meu propósito, mesmo que ele não pareça impressionante, mesmo que ele não seja imediato, mesmo que ele comece pequeno. Eu prefiro viver algo verdadeiro do que perseguir algo ilusório. Eu prefiro um caminho alinhado do que um atalho brilhante. Eu prefiro constância silenciosa do que sucesso vazio. Se meu propósito for construir pessoas, que eu construa. Se for servir nos bastidores, que eu sirva. Se for liderar, que eu lidere com humildade. Se for esperar, que eu espere com fidelidade. Mas não me deixe viver distraído. Não me deixe ocupar minha vida inteira com o que não carrega a eternidade. Eu não quero apenas pagar contas. Eu não quero apenas acumular conquistas. Eu não quero apenas preencher a agenda. Eu quero significado. Espírito Santo, acende dentro de mim aquilo que vem do céu. Se o propósito estiver adormecido, desperta. Se estiver sufocado por medo, liberta. Se estiver escondido sob insegurança, revela. Eu estou pronto para ouvir. Mesmo que a resposta me tire da zona confortável. Mesmo que a resposta exija mudança. Mesmo que a resposta desfaça planos antigos. Eu quero viver intencionalmente. Espírito Santo, me mostra o meu propósito e me dá coragem para abraçá-lo.
Espírito Santo, se o Senhor já me mostrou o caminho, me dá coragem para não fugir dele, porque às vezes o maior obstáculo não é descobrir o propósito, é aceitá-lo. Eu peço direção, mas quando percebo que ela exige mudança, eu hesito. Eu peço chamado, mas quando entendo que ele envolve responsabilidade, eu recuo. Eu peço propósito, mas quando vejo que ele não combina com minha zona de conforto, eu começo a negociar. E hoje eu não quero negociar. Se existe um lugar preparado para mim, eu quero estar nele, mesmo que esse lugar exija renúncia, mesmo que esse lugar me estique, mesmo que esse lugar me confronte. Espírito Santo, confirma em mim aquilo que vem de ti, porque às vezes eu começo animado e termino distraído. Eu começo convicto e termino inseguro. Eu começo firme e termino comparando. A constância é o que mais me desafia, me ensina a permanecer. Se o propósito for construir algo a longo prazo, me livra da mentalidade imediatista. Se for plantar antes de colher, me dá paciência para cuidar da semente. Se for servir antes de liderar, me dá humildade para aprender. Eu não quero abandonar o processo só porque não vejo resultado imediato. Espírito Santo, me guarda das distrações, porque o mundo oferece muitas possibilidades, mas nem todas são alinhadas. Existem caminhos que parecem promissores, mas drenam minha essência. Existem oportunidades que parecem crescimento, mas me afastam da identidade. Existem convites que parecem avanço, mas me tiram do centro da tua vontade. Me dá discernimento. Se algo for brilho sem profundidade, me faz perceber. Se algo for movimento sem propósito, me faz parar. Se algo for aplauso sem direção, me faz recusar. Eu não quero ser levado por tendências. Eu quero ser guiado por convicção. Espírito Santo, fortalece minha identidade, porque propósito nasce de identidade. Se eu não sei quem sou, qualquer caminho serve. Se eu não conheço minha essência, qualquer aprovação me seduz. Mas quando eu entendo quem eu sou em ti, eu começo a reconhecer o que combina comigo e o que não combina. Revela minha identidade antes de ampliar minha missão, porque identidade sustenta responsabilidade. E eu não quero carregar algo que não reflita quem eu fui criado para ser. Espírito Santo, cura minhas inseguranças, porque muitas vezes eu sei o que devo fazer, mas duvido da minha capacidade. Eu vejo minhas limitações antes de enxergar minhas possibilidades. Eu lembro dos meus erros antes de considerar minha transformação. Eu penso nas minhas falhas antes de aceitar meu chamado. Mas se o Senhor chama, o Senhor capacita. Se o Senhor direciona, o Senhor sustenta. Então me ensina a confiar na capacitação que vem do céu. Eu não preciso ser perfeito para começar. Eu preciso ser disponível. Espírito Santo, me dá coragem para começar pequeno. Porque às vezes eu adio o propósito esperando o cenário ideal. Eu penso que preciso de mais preparo, mais recurso, mais reconhecimento. Mas talvez o começo esteja exatamente onde eu estou. Talvez o propósito não espere condições perfeitas. Talvez ele comece com fidelidade no pouco. Então, me ajuda a usar o que eu tenho, no lugar onde estou, com as pessoas que já estão ao meu redor. Se eu for fiel agora, o crescimento virá no tempo certo. Espírito Santo, me ensina a perseverar quando não houver validação, porque nem sempre propósito vem acompanhado de aplausos. Às vezes, ele vem acompanhado de silêncio, de dúvidas externas, de olhares que não entendem, e é fácil desistir quando ninguém reconhece. Mas se o Senhor reconhece, isso já é suficiente. Eu não quero viver movido por aprovação humana. Eu quero viver movido por obediência. Se o Senhor estiver satisfeito, isso basta. Espírito Santo, alinha meu propósito com eternidade. Porque tudo que é apenas terreno é passageiro. Eu não quero construir algo que termine comigo. Eu quero investir minha vida em algo que ecoe além do tempo.
Se meu propósito tocar vidas, que eu seja instrumento. Se for influenciar discretamente, que eu seja constante. Se for formar caráter em outros, que eu seja exemplo. Eu não preciso ser conhecido por muitos. Eu preciso ser fiel ao que recebi. Espírito Santo, me livra do medo de falhar, porque medo paralisa chamado. Se eu errar, me corrige. Se eu tropeçar, me levanta. Se eu me perder, me redireciona. Mas não permita que o medo me impeça de tentar. Prefiro aprender no caminho do que viver arrependido por nunca ter caminhado. Espírito Santo, se houver ajustes a serem feitos, me confronta. Se eu estiver construindo algo por orgulho, quebra isso. Se eu estiver insistindo em algo que já terminou, fecha a porta. Se eu estiver resistindo ao novo por apego ao antigo, me ajuda a soltar. Eu não quero romantizar fases que já passaram. Eu quero discernir estações. Se uma estação terminou, me dá maturidade para aceitar. Se uma nova começou, me dá sensibilidade para perceber. Espírito Santo, eu entrego minha agenda, entrego meus planos de longo prazo, entrego meus sonhos antigos, entrego as ideias que eu achei que eram definitivas. Se algo precisar ser ajustado, ajusta. Se algo precisar ser reconstruído, reconstrói. Eu não quero que meu propósito seja rígido. Eu quero que ele seja alinhado. Porque às vezes o Senhor não muda o chamado, mas muda a forma, e eu preciso estar aberto para evoluir. Espírito Santo, me mantém sensível. Não permita que o sucesso me endureça. Não permita que a frustração me desanime. Não permita que o cansaço me faça desistir. Renova minha visão. Se eu começar a perder clareza, reaviva. Se eu começar a me acomodar, desperta. Se eu começar a me distrair, realinha. Eu não quero apenas descobrir o propósito. Eu quero vivê-lo até o fim. Espírito Santo, que minha vida não seja acidental, que minhas escolhas carreguem consciência, que meus dias tenham direção, que minhas decisões tenham sentido. Se meu propósito envolver pessoas difíceis, me dá amor. Se envolver desafios constantes, me dá resistência. Se envolver exposição, me dá humildade. Se envolver bastidores, me dá fidelidade. Eu aceito o processo, mas não me deixe viver pela metade. Eu não quero experimentar propósito superficialmente. Eu quero mergulhar. Eu quero entregar energia. Eu quero entregar dedicação, eu quero entregar compromisso. Espírito Santo, que quando eu olhar para trás um dia, eu veja coerência, que eu veja passos conectados, que eu veja crescimento consistente, que eu veja transformação real e, acima de tudo, que eu veja tua mão guiando tudo, porque no final, o propósito não é sobre mim, é sobre cumprir aquilo que foi desenhado antes de eu existir. É sobre participar de algo maior do que minhas vontades. É sobre viver de forma intencional. Então hoje eu reafirmo, mostra-me o meu propósito, confirma-me no meu propósito, fortalece-me para viver o meu propósito. E quando houver dúvida, fala. Quando houver cansaço, renova. Quando houver distração, realinha. Eu escolho não viver perdido. Eu escolho não viver aleatório. Eu escolho não viver apenas reagindo à vida. Eu escolho viver guiado. Espírito Santo, me conduz até o fim. Amém.